Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, todos que vieram para o nosso encontro virtual, a Congregação Espírita Francisco de Paula na sua casa, na minha casa, a nossa casa, na nossa casa. Então sejam todos muito bem-vindos, que estejamos aqui como se estivéssemos em nossa casa espírita, com pensamento, com sentimento, voltados para esse nosso encontro, né? Vamos nos desligar das nossas ocupações, daquilo que está esperando para que nós façamos quando daqui sairmos, das atividades que ainda vamos fazer antes de ir para o nosso sono do descanso, para o nosso momento de refazimento. Esse é o nosso momento muito especial, é o momento da semana em que nós reservamos, muitas vezes, para estar lá na nossa casa espírita, de forma física, né? Mas estamos aqui para fazer esse nosso encontro, está valendo da mesma forma. Então, vamos estar aqui, né? De corpo e alma, com nosso conectados pela internet, mas com nossos pensamentos e sentimentos bem presentes. Nós separamos uma página do livro que está bem velhinho meu, Recados do Além, Chico Xavier, Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. O capítulo 35 diz assim: recomeço. Então vamos juntos, né, refletir nessa breve mensagem e logo após faremos a prece de início dos nossos trabalhos. Não gastes a riqueza do tempo com lamentações improfícuas, nem destruas o valor das horas no fogo da agitação. Cala-te e pensa. Sofrestes talvez prejuízos enormes. Provavelmente caístes em erro. Padeces desenganos que jamais esperaste. Encontraste problemas que te parecem insolúveis. Fracassaste naquilo que entendias como sendo melhor em teu favor. Entretanto, queixas e aflições vazias não te amparam de modo algum. Reflete em teu arsenal interior de recursos e de bênçãos e surpreenderás um tesouro de energias em ti mesmo, cujo acesso descobrirás meditando simplesmente nestas duas palavras: posso recomeçar. Meus irmãos, a cada dia que levantamos e não desencarnamos durante a noite, nós podemos recomeçar. Não importa o tamanho do problema, da aflição, do desafio. A cada dia, vamos dizer para conosco mesmo, agradecendo a Deus mais um dia de oportunidades, dizer para nós mesmos, confiante nas nossas imensas capacidades, recursos e bênçãos que já temos disponíveis dentro de nós, e esse contato assíduo com o mundo espiritual que podemos fazer, né, em todo momento através da prece, da oração e do trabalho no bem. Eu posso recomeçar. Vamos então agora, queridos irmãos e irmãs, fecharmos os nossos olhos para melhor olharmos para dentro e vamos orar. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em nossos lares como se fora em nossa casa espírita. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, onde estivermos, cada coração, cada mente que aqui está reunida em seu nome. Que esses sejam momentos de paz, de reflexão, de reenergização, de captação dos recursos necessários para a batalha, para a luta do dia a dia. Abençoa, Senhor, a nossa irmã que fará o estudo. Abençoa cada companheiro que contribuirá direto ou indiretamente para que desenvolvamos essa atividade. Fica conosco, Senhor, amparando-nos e abençoando-nos, agora e para sempre.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que possamos dar como abertos os trabalhos, a nossa reunião, o nosso encontro, o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Agora vamos pedir que a Mariana faça a leitura de uma página do Evangelho, de um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos pedir que todos mantenham os seus microfones desligados. Estou percebendo aqui que alguns companheiros estão com o microfone ligado. O que acontece? Os barulhos ambientes, né, trazem uma certa distração. Vamos deixar apenas a Mariana, que vai fazer a leitura da página agora, e os demais, por favor, desliguem seus microfones, tá bem? Obrigado pela cooperação e pelo entendimento. Mariana, querida, podemos ir. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. Enquanto Jesus estava falando, um fariseu o convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, lavais o que está por fora do copo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Quem fez o que está por fora, não fez também o que está por dentro? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. Qual foi o item mesmo, Mariana? Foi o capítulo 8, para quem quiser ler depois, reforçando, qual foi o item? Item 9. Ah, tá. Então, capítulo 8 foi o item 9. Obrigada. Agora, Leia. Está pronta, Leia? Onde está você? Pode ligar o seu microfone. Um bom estudo. Está dando para me ouvir? Sim. Sim, Leia. Então, bom estudo para você. Qualquer coisa é só chamar. Obrigada. Fala o tema, tá, Leia, por gentileza? Vou deixar. Tive que mudar só de computador porque deu tilt lá no meu lá. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Foi bom muito ótimo ver vocês. Estamos juntos nessa noite, mesmo separados. Espero que todos estejam muito bem. E o estudo que nós vamos falar, que eu vou falar, é sobre a fé transporta montanha, que é do capítulo 19 do Evangelho, do item de 1 a 10, que está incluída a palavra da figueira. Então, dando o início, como podemos definir o que é fé, né? No Consolador, no capítulo 4, na página 354, ele diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, em todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e saber trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma definição de fé que está em Hebreus 11, no versículo 1. A fé consiste na firme confiança, ou seja, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê.
Mas quando é que surge a fé em nós? No homem, meus irmãos, a fé é o sentimento inato do seu destino do futuro. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas necessita de ser desenvolvida. Cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. No princípio, apenas nós acreditamos, compreendemos, mas e finalmente nós vivenciamos. E qual é o grau? E como é que nós a compreendemos? Bom, a maneira que nós compreendemos ou que nós vivenciamos a fé depende sempre do grau de maturidade espiritual que tenhamos alcançado. E que benefício que ela nos traz? Transpor os obstáculos. Ela é a mãe da esperança e da caridade. Mas há diferentes tipos de fé, não é verdade? A fé vacilante, aquela fé que não procura meios de vencer, as pessoas acreditam que não possa vencer, ou seja, tem aquelas incertezas, tem a hesitação. E temos a fé cega, aceita sem questionar, sem vacilar, pode ser conduzida ao fanatismo, mas que cedo ou mais tarde ela acaba desmoronando. A fé robusta é calma, ela estimula muito a paciência, tem certeza de chegar sempre ao seu objetivo, conjuga-se com a humildade, oferece a perseverança, energia, recursos contra todos os obstáculos. Ela caracteriza pela maior confiança em Deus e em si próprio. E a fé raciocinada usa a razão como base. Esta fé, ela se apoia nos fatos, ela se apoia na lógica, ela é clara, ela não deixa, através de si, ela não deixa nenhuma dúvida. A pessoa crê porque tem certeza, pois a compreendeu. São Tomás, ele dizia, uma das suas frases, que são maravilhosas, ele dizia: para aqueles que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. E Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, na parte 5, no capítulo 44, há um pequeno trecho que eu destaquei sobre a fé. Ele diz: a fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode traspassar o nevoeiro. A fé esclarecida, ele é o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investidores. Muitos param em esmorecida indecisão e flutuam ao longo tempo entre opostas correntezas. Feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, ela é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. E foi nesse sentido que se disse que a fé transporta as montanhas, pois tais podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho. Ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e os interesses materiais. Mas quando Jesus nos disse que a fé remove montanhas, ele falava aqui no sentido moral. Porque a gente sabe que uma montanha de pedra vai ser impossível ela ser removida, né? Não vão poder remover. Mas as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, são as resistências, a má vontade, os preconceitos, o orgulho, os interesses materiais, a cegueira, são outras tantas montanhas que atravessam nossos caminhos. Mas não vamos nos iludir, porque na grande maioria das vezes, somos nós mesmos que a colocamos. E o que é pior,
Na falta de um culpado, culpamos quem? A Deus. Às vezes, como muitos, a gente já quantas vezes não ouvimos essas frases, né? Ah, que Deus não é assim tão amoroso, ele não é justo, porque ele não fez isso comigo, porque justo agora, Deus quis assim, que mal eu fiz a Deus, joguei pedra na cruz. Quantas vezes a gente escuta isso, né? É como se Deus pudesse querer coisa ruim para nós. Mas ele não quer que nada aconteça conosco. Pelo contrário, somos nós que atraímos a devolutiva do que fazemos, do que desejamos e até o que pensamos. E vamos esperar o resultado lá na frente. É a lei de causa e efeito. E nem sempre, meus irmãos, queremos nos inteirar realmente e não buscamos esclarecimento para o entendimento das coisas espirituais, porque além de ser trabalhoso, aumentaria a responsabilidade dos nossos atos. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Porque a fé cega é aquela que produz o maior número de incrédulos, porque ele pretende impor-se, exigindo a abdicação das mais preciosas prerrogativas do ser humano, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Jesus procurou mostrar que o homem pode realizar, quando tem desenvolvido a sua fé, isto é, a vontade e a certeza, os chamados milagres passam a ser vistos como efeitos naturais, cujas causas hoje se explicam e são compreendidas em grande parte. Temos um exemplo da rejeição de Jesus na sociedade natal. De acordo com os sinóticos, os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, é interessante abrir um parêntese, porque as palavras e atos de Jesus não ficaram nada por escrito, né? Tudo foi oralmente. Ele não deixou nada anotado. Então, através desses acontecimentos, dos atos e das palavras, Marcos fez esses relatos no seu evangelho. Em seguida, Mateus e Lucas, se valendo de todos os relatos de Marcos, escreveu os evangelhos seguintes, que foram chamados de sinóticos, porque as abordagens são parecidas, são muito parecidas as abordagens de todos eles. Os evangelistas eram inconscientemente médios historiadores e inspirados. Nós vamos encontrar num livro muito bom que fala sobre esse assunto. Ele vai encontrar explicação sobre a autenticidade do Novo Testamento. É um livro chamado Elucidações Evangélicas, que é do Antônio Luiz Saião, que foi diretor da FEB. Ele fundou o Grupo Ismael, ele foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes, depois do Grupo de Ismael, da Federação Espírita, foi diretor da Federação Espírita e tornou-se espírita em 1878, tendo como companheiros Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. É muito bonito esse livro dele. Pode encontrar até na internet, pode baixar em PDF. Então, quando Jesus foi à sua cidade natal, Nazaré, ao retornar, os apóstolos perguntaram a ele quantas curas que ele fizera. Ele disse que não fizeram muitas. Não fez muitos milagres por causa da falta de fé deles. Segundo Marcos, Jesus foi capaz de realizar nenhum milagre, exceto a cura de uns poucos doentes. Todos eles descrevem um público questionando negativamente a origem dos ensinamentos de Jesus e criticando por ele ser apenas um carpinteiro ou um filho de um carpinteiro.
Irmãos, a fé, quando ardente, quando sincera, ela opera maravilhas, remove montanhas. As montanhas das nossas dificuldades, unicamente pela vontade do pensamento, sempre procurando dirigi-lo ao bem. Com o estudo do Espiritismo, se tornam completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Quando nesse capítulo foi incluída a parábola da figueira seca, o objetivo do estudo dessa parábola é refletir sobre a simbologia que a figueira nos traz. A parábola faz parte dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nessa passagem, Jesus expulsou os vendilhões do templo, ensinando que a sua casa é uma casa de oração, não uma casa de perdição, uma casa de negócios. Quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, ele encaminhou-se, ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que a secara até a raiz. Pedro, lembrando-se que dissera Jesus, disse assim: mestre, olha o que aconteceu à figueira que tu amaldiçaste. Jesus tomou a palavra e disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente ao contrário, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Isso está em Marcos, versículo 11, parágrafo 11, versículo de 12 a 14 e de 20 a 23. Essa expressão que Jesus usa, Jesus teve fome, a gente sabe que não é uma fome de comida, né? Mas aqui é a fome de anseio. Jesus ansiava que a humanidade transformada, redimida e evangelizada. E não adianta, irmão, apresentarmos para ele as aparências de uma fé vaidosa, orgulhosa, sem obras, uma fé que não produz frutos. É pura ilusão, porque secará igual a figueira. Mas se nós tivermos fé verdadeira, operante e confiante, ela será possível vencer todas as dificuldades. Não foi ele que matou a figueira. Jesus, conhecedor da lei da natureza, ele sabia que a figueira ia morrer. E disse para ela não dar mais frutos, pois ela estava definhando. E qual é a simbologia da figueira que secou? Ela é o símbolo das pessoas que aparentam o bem, mas que na realidade nada produzem de bom, aqueles que se mostram rebelde às inspirações do seu anjo de guarda, ingrato à sua dedicação, simboliza todos aqueles que, tendo meio de serem úteis, não são. Aquele que se obstina a viver contrário aos preceitos morais, deixando de produzir bons frutos, todos os sistemas vazios e doutrinários, todas as doutrinas sem base sólida, ela também faz parte. Falta-lhe que a verdadeira fé, a fé numa palavra que transporta montanhas. E não é tudo. Que aproveitemos amplamente os ensinos, os exemplos que nos são concedidos todos os dias, através até do Evangelho. Porque através das reencarnações, quantas se fizerem necessárias, o tempo que for preciso, colocando-nos em cada uma numa posição mais conveniente à expiação das nossas faltas, à reparação do mal que tenhamos praticado e, consequentemente,
a produção de frutos que deverão dar progresso, representado pelas virtudes que preenchem e estimulam a nossa alma. Todos têm fome de saber sobre a nossa existência, de conhecimento. Na busca de respostas, a busca de consolos para nossas vidas, nós buscamos o quê? As doutrinas religiosas, os bancos das igrejas, e que muitas vezes, diante da evolução da ciência e das mudanças de padrões, continuam estagnadas em dogmas, que não resistem a uma análise superficial, não satisfazendo aos nossos questionamentos, por isso não conseguindo dar bons frutos. E Kardec, ele traz uma aplicação muito interessante. No item desse capítulo, ele lembra dos médiuns, que são árvores capazes de fornecer o alimento espiritual para si e para os seus semelhantes, que tem para isso todas as faculdades, mas alguns se desviam do objetivo principal, empregando algumas vezes suas faculdades em fins fúteis, e que nenhum proveito oferece para si e nem para os outros irmãos. São como a figueira estéril, não servirão mais como árvore que dão bons frutos. Uma instituição religiosa também podemos ser considerada uma figueira seca. Um centro espírita, se ele não servir de consolo àqueles que o procuram, pode se tornar uma figueira seca, pois deixou de atender às necessidades dos seus frequentadores. Por isso, cada um dos seus integrantes deve se sacrificar para que todo prevaleça sobre as suas opiniões. É no caso do Espiritismo, os princípios doutrinários devem sempre estar em primeiro lugar. Essa parábola da figueira seca é uma exortação à vigilância e à observância. Podemos ler no Fonte Viva, no capítulo 7, pelos frutos, diz assim: por que seus frutos os conhecereis? Jesus, Mateus 7, versículo 16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, e nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também o nosso espírito em plena jornada. Ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme das nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, concluindo esse pequeno estudo, a vida de aparência caridosa pode enganar aos homens, pode fazer até adeptos, mas não consegue enganar a Deus, que é a inteligência suprema, soberanamente justo e bom. Sem fé, meus irmãos, nos tornaremos igual à figueira. A fé plena, ela não é somente conquista repentina que aparece quando nós queremos, mas também é um trabalho desenvolvido
e assimilado ao longo do tempo. Hamed, através do seu livro Renovando Atitudes, ele fala: a fé não é equivalente a uma muleta vantajosa que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. E André Luiz: a fé viva não é patrimônio transferível, ela é uma conquista pessoal. Caminhemos então com Jesus, tenhamos fé, somente nessa situação que nós estamos passando agora, ter fé que tudo passa, como diz Chico. Não deixemos passar as oportunidades de sermos úteis, de saciarmos já na fome a nossa e do nosso irmão, que a árvore florescente em nós nos dê bons frutos a todo tempo. Como dizia Santo Agostinho, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Obrigada, irmãos, essa oportunidade de revê-los, de estar com vocês aqui, ao mesmo tempo separados, como eu disse. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada. Graças a Deus, a Jesus, a Francisca de Paula. Nós é que agradecemos, Leia, a oportunidade de nós, né, ouvirmos, pensarmos e refletirmos sobre esses ensinamentos, sobre a fé, quanto era importante nesse momento, né? Juntando com o texto que foi lido logo no início, do Evangelho também, né, inspirado pelo Evangelho, né, nós podemos recomeçar todos os dias e a fé nos sustenta aí nesse recomeço, né? Que bom. Muito obrigada, viu? Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos para a nossa oração, a nossa prece de irradiação. Certo, Márcia? Então, vamos lá. Vamos convidar, então, todos. Agora que nós já recebemos, né, nós temos condição de, abastecidos, doarmos. Nós também doamos das nossas vibrações, dos amigos espirituais nesse momento, trabalhadores da Casa de Francisco, vão coletar nossas energias amorosas, né, e vão levar, né, multiplicadas muitas vezes pelas bênçãos do alto, para todos os que precisam. Então vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus. Graças a Jesus e a Francisco de Paula, Senhor Pai, nesse momento. Agradecidos, Senhor, dessas vibrações amorosas, desses ensinamentos que nos alimentam a alma. Nos lembramos, Senhor, de todos os nossos irmãos de jornada, de romagem terrena. Abençoa, Senhor, dessa forma. Primeiramente, os nossos próprios lares, que possa ser feita uma higienização, Senhor, em cada cantinho desse lar que nos abriga, em todos aqueles que vivem conosco, que eles também sejam beneficiados. Pedimos as suas bênçãos para as nossas águas, os nossos alimentos, os nossos medicamentos, Senhor. Que o nosso lar seja um local de refazimento, de união, de harmonia e de paz. Abençoe igualmente, Senhor, os lares dos nossos vizinhos, dos nossos familiares, conhecidos, amigos, os nossos locais de trabalho, Senhor, onde muitas vezes as pessoas estão em seus lares, outros estão efetivamente na rua trabalhando. Abençoa, Senhor, cada um desses locais. Abençoa, Senhor, os transportes públicos, os hospitais, as casas de recuperação. Senhor, envolve, Senhor, todos os locais, as pessoas que ainda dormem pelas ruas, que estão pelas ruas, pessoas passando por situações de carência, Senhor. Carência da matéria, carência da alma. Abençoa, Senhor, cada ser humano em cada cantinho desse planeta Terra. Abençoa, Senhor, esses locais onde houve essa explosão ultimamente, locais com conflitos, com
atividades do próprio tempo, do próprio planeta. Ó Senhor, envolve cada ser humano nesse instante, esteja ou não, tenha ou não contraído esse vírus, esteja ou não acamado, hospitalizado. Que os médicos da espiritualidade visitem cada ser humano, trazendo fé, esperança, paz e luz para cada coração. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Agora, queridos irmãos, vamos fazer a leitura, Márcia, no final, depois da prece de encerramento do boletim? O ideal é que sim, depois, seja no fim, né? Tá bom. Então, queridos irmãos, muito agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento, essa oportunidade de nos confraternizarmos, mesmo que à distância, por esse meio de comunicação fantástico que une corações, né? Espalhando a semente do bem pelo mundo inteiro, né? Vamos pedir ao nosso irmão Márcio que faça por nós a prece de agradecimento do nosso encontro da noite de hoje. Boa noite a todos. Com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, é com muita emoção que participamos dessa jornada virtual e sentimos toda a energia que emana e nos envolve, ainda que virtualmente. Não deixa nada a perder a energia que sentimos fisicamente quando estamos dentro da casa de Francisco. Agradecemos ao Pai, a espiritualidade superior, aos nossos mentores, aos mentores da casa de Francisco de Paula, que tanto velam por nós, que tanto nos ajudam com suas intuições, com suas proteções a nós todos. Agradecemos também a Ismael por proteger o nosso país e proteger a nós todos que aqui estamos. E que nós tenhamos uma semana profícua, com realizações, com saúde, que possamos ter bom ânimo, energia positiva e multiplicar isso a todos que nos envolvem e onde quer que estejamos. Agradecemos ao Pai por esse momento e pela nossa vida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Assim, queridos irmãos e irmãs, em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como encerrado o nosso encontro da noite de hoje. Graças a Deus. Agora, a nossa irmã Márcia vai fazer a leitura do boletim da nossa casa. Boletim do mês de agosto. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício, e a gente vai ver as atividades que estamos realizando. Nós estamos realizando as sessões públicas virtuais, às quartas-feiras, às 10 da manhã e às 8 da noite, pelo Zoom, esse aplicativo. Às sextas-feiras é pelo WhatsApp, às 15 horas, e às 8 da noite pelo Zoom também. No site da congregação, a gente encontra a prece pela humanidade, diariamente às 21h30, em nossa residência. Lemos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e fazemos uma prece em favor da humanidade. Caso deseje, pode enviar o nome das pessoas para as quais deseja solicitar a irradiação. Lá no site, selecione a aba Pandemia e Palestras à Distância.
Aliás, ele agora está como irradiação. E clique no link para acessar o formulário. Prece pelos desencarnados no mesmo local. Todas as segundas-feiras, às 18h30, nós temos um formulário em que a gente pode incluir o nome do ente querido, que é para quem a gente quer a prece, e os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário a esses irmãos. A gente só lembra que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. As palestras virtuais que estão lá no site, a partir do meio-dia, todas as terças, quartas, sábados e domingos, na aba Divulgação CEFP no YouTube, lá no site, né? Além disso, nós começaremos a também publicar essas sessões públicas virtuais lá no site da congregação. Em outro local, a gente vai ver ainda, assim que o André tiver a informação. Jornal A Caridade está disponível em versão digital todos os meses lá no site. Estudos doutrinários. A gente pode se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e o curso desejado. O curso pode ser encontrado lá no site no Jornal A Caridade. Atendimento fraterno, aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para este acolhimento. Tem um link lá no site da congregação ou diretamente no www.espiritismo.net. Uma equipe de atendimento fraterno da congregação, não todos, mas uma equipe, fez este curso, né? Lá de atendimento virtual. Lar de Francisco. Nós estamos aceitando doação de fraldas tamanhos G, EG e XG, pomada para assadura, luvas látex, tamanhos M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool 70% líquido. As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo.